Bem-vindos ao seu programa semanal Quem se conhece cresce. E se você ainda não se inscreveu, vai lá no YouTube, dá essa força para nós, se inscreve no canal, manda esse link já para algumas pessoas, porque hoje o episódio vai ser abençoado para os homens, mas para as mulheres também, né? Mas as mulheres precisam da gente, precisam dos homens. Vocês vão entender o que é um homem P3, é isso? É isso mesmo. P3. Mulher, você tá na dúvida, que tipo de homem eu preciso na minha vida? Ô, Davi, quando eu bato aqui, é muito ruim pra... escuta? Escuta. Escuta? Então, mulherzada, que homem que... Ô, Leandro, qual que é o tipo de homem que eu preciso? Tô solteiro aqui, homem não presta, não tem mais homem que dá certo. É o homem P3. Sim ou não, Rafael? Com certeza, Leandrão. Com certeza. Rafael vai explicar aqui para nós. É o nosso convidado. Obrigado já de antemão. Quem é o Rafael? Não vamos falar só do nome dele, assim, meia hora do episódio. Que é o Rafael Navrosky. Eu vou ler e se ele quiser ele completa. Mentor de hombridade. Se você tá na dúvida ainda o que é ser um homem, vem aqui com a gente. Veterano militar. Pô, não tinha visto isso aqui. Agora que eu entendi você, Davi. Entendeu, eu tô sem né? óculos, bicho. Eu esqueci o óculos. Com o Lancelotti foi bom que eu tava com o óculos, tava enxergando tudo. Ajudo... Nossa, olha essa frase dele aqui. Aí, por isso que eu tô falando, que é pra você homem e pra você mulher. Ajudo homens a despertarem sua liderança com propósito. Nossa Senhora. Ele é líder de um ministério de hombridade, de uma das igrejas, inclusive aqui eu congrego agora. Nossa. Rafael Navrosky. Glória a Deus. Bem-vindo. Obrigado por você ter aceitado. De pronto, né? Nem me conhecia. Pô, só falei ali, né? Foi o Lancelotti que indicou, né? Obrigado por você ter aceitado. Que Foi isso? rápido, não foi? Foi uma benção, meu irmão. Tava Foi até bom demais. ansioso já aqui. Sério? Aham. Que bom, que bom, que bom. Deu certo. Tem... Pô, eu lembro das falas, mas eu não sou igual vocês e o Mac que estuda tanto, mas tem um tempo para as coisas de Deus, né? Há um tempo certo para todas as coisas debaixo do céu. É o quê? Mateus? Aonde que tá escrito? É Eclesiastes 3:11. Eclesiastes 3:11, tá vendo? Eu queria chegar um dia assim. Na verdade, Davi, 3:11 não, 3:1. Né? 3:1. Você consegue, Davi, fazer isso? Como é que é? Eu falei para ele que há um tempo para todas as coisas debaixo do céu, né? Eu sei que tá na Bíblia, mas eu não lembrava qual é o livro. Ele já manda logo qual que é. Eclesiastes 3:1. 3:1. Você sabe disso? Sabia não. Também não. Eu sabia que tinha, mas não sabia. A gente tem que estudar mais, entendeu? É verdade. Vamos lá para a escola de hombridade. Toda que te quer? Terças e quintas-feiras. Todas as terças e quinta, viu, Davi? Não Beleza. que você- Partiu. Então Amanhã é partiu. dia. Amanhã é dia. Olha aí, olha aí. Só vem. Mas o que é a escola de hombridade? Já vamos começar assim, o Navrosky. Ah, Leandrão, é algo que Deus entregou, né? A gente, quando assumiu o Ministério de Homens da igreja, a gente percebeu que é uma igreja que cresce muito e na velocidade que ela crescia, a gente não conseguia acompanhar a instrução. Então, a gente tinha um ministério que teve... Não, mas eu não entendi. Só me explica. Até que eu te falei assim, ó, Aham, eu tenho uma história de católico. Aí eu tô... Perfeito. Talvez você fale algumas coisas que é comum para quem já era evangélico, eu só me explica. Da instrução do quê? Aí, por exemplo, assim, o pastor Mac, ele já veio, né, dele, quando ele fundou a Family, ele já trouxe o ministério pronto, o nome dele. Pronto. Ele já colocou, o Ministério de Homens da Igreja vai se Pronto. chamar P3 e significa provisão, proteção e plataforma. A gente falou Isso. que você antecipou. Eu ia entrar no P3 depois. Ah, não Então, sabia, agora eu tô sabendo. Você não sabia mesmo, não? Sabia não, de verdade. Não, eu sabia, eu não sabia, o Lancelotti explicou, mas então você vem aqui na do Make, aí o Navrosky faz assim, ó, mulher, qual é os requisitos do homem que você precisa da sua vida? É um homem P3, que é? Provisão, proteção e plataforma. O Aí homem, na Bíblia, ele precisa ser, né? Então, Gênesis, quando Deus criou o homem, ele deu duas missões para o homem muito claras: cultivar e cuidar do jardim. Então, cuidar e cultivar, quando você cuida, você protege, né? Então, você cuida do jardim. E cultivar, você prospera esse jardim. Tu vai fazer ele multiplicar. E aí, a partir do momento que você é o jardineiro, você é a base, você é a estabilidade de uma família. Você vai fazer germinar aquela família. Você precisa ser um solo fértil. Você vai fazer com que tudo aquilo que tocar naquele solo vai florescer e vai multiplicar. Então vai ter uma colheita abundante. A partir desse momento, quando você tem o homem na origem dele,
dessa forma, que é um homem protetor, né? Então, muitas denominações evangélicas, Sim. muitos ministérios de homens, eles trabalham muito a provisão e a proteção. O que difere o P3? Porque a gente entendeu que o cara, antes disso, ele precisa ser plataforma. Plataforma de base, de sustentação, de fundação e também de lançamento. Porque nós damos lançamento para os nossos filhos. Nós reforçamos identidade e nós damos destino. Então, a nossa entendi. família, ela precisa ser governada, ela precisa ser liderada, ela precisa ter um homem P3, um homem que entende de proteção física, emocional e espiritual, Nossa. um homem que tem uma mentalidade que, se Deus deu uma família para ele, ele é capaz de dar o melhor que há nessa terra sobre essa família. Então, Nossa. ele tem a provisão, ele tem a prosperidade sobre as mãos dele. Entendi. Deus deu, né, a abundância e a plenitude na nossa vida. Então, quando um homem fala assim, não, mas eu fui catequizado e eu tenho que ser humildezinho e pobrezinho. Não, não é isso que está na palavra de Deus. Não é isso. Pelo contrário, você é um provedor e você vai prover todas as necessidades, não só as financeiras, porque também é uma armadilha que muitos homens caem. Que o homem, ele acha que assim, ó, cara, eu já dou sustento para casa, eu já Pronto. trago um conforto, então não me enche o saco, deixa eu ficar quietinho, entendeu? Adorei. Deixa eu entrar na minha caixa do vazio. Tô muito estressado, sai, entendeu? Entendi. E aí, o que acontece? Ele acha, porque ele é um pagador, ele se torna um pai, só que não. Não é. Ele não é um pai porque dá presente, ele é um pai porque está presente, Nossa. entendeu? Eu tenho agora, sábado. Vou te dar um exemplo disso agora. Eu tenho um filho de 15 anos. Eu não sou casado com a mãe dele, mas sempre, pelo menos na minha cabeça, e pelo que eu pego de feedback dele, da mãe, sempre fui presente, né? Aí o que aconteceu? A gente foi treinar, tava na academia treinando, e aí, 15 anos, ele já tá grandão e tudo. Uhum. E aí a gente ia para um parque no domingo. E aí, você foi no parque? Você já foi nesse parque? Não sei. Eu falei, não sei como. E ele tava lá no aparelho, eu falei, não sei como, filho. Não sabe como, vai. Se você foi, esse parque é parque, sei, com 11, 12 anos, aí você não foi? Não sei. Peraí. Aí ele já meio rebeldezinho, né, de adolescente. Aham. Não. Eu falei, parei o aparelho. Não, peraí. Não é assim que funciona não, cara. Você foi ou não foi, cara? Se eu não te levei, alguém te levou, não é assim, eu tô querendo saber, porque a gente vai pra um lugar que é uma memória bacana. Não é, você não sabe não. Calma, volta aqui. E aí eu conversei com ele, alguém te levou? Eu falei, não foi. Então não é não sei. Eu tô te perguntando, você me fala, foi, não foi? Porque eu quero saber como vai ser a sua experiência. Não é você me responder assim e já começar a fazer o exercício aqui, não, cara. Eu falei, ô filho, peraí, sou seu pai, bicho. Me responde direito, que senão eu te dou um cacete aqui. Eu expliquei pra ele. Não é um cacete de te bater, não. Uhum. É um cacete de uma lição de moral, que às vezes não precisa. E ele tem 15 anos. Navrowski me chama de papai até hoje, a gente se abraça, fala que ama, tudo. E, nossa, foi muito bom o que você falou aí. Nem sempre, por exemplo, nesse caso eu pago uma pensão, né? Aham. Mas não é a pensão que me faz ser o pai. Não. É a pensão de eu falar, peraí, vem aqui, bicho. Que agora que eu entendi a plataforma... É a tua instrução. Agora que eu entendi a plataforma, que inclusive de direcionar. E que impulsiona. É, E há algo muito especial, assim, Leandro. agora que eu entendi o que é a acontece? plataforma. E o que acontece? As fases de um casamento, né? A fase da maturidade da criança. Então, todas as fases, a primeira infância, desde a concepção, né? Concepção, gravidez, Sim. né? O parto, realmente a primeira infância, a segunda infância, tudo isso está atrelado à mãe. Então, o isso carinho mesmo. de mãe está atrelado a isso. É. Só que você chega nessa fase que seu filho está, na fase que para o judeu não tem, né, a adolescência, né? Para lá é o Tem os bar ritos de mitzvah, passagem. o bar mitzvah faz com que com 13 anos se torne de criança e se torna homem, Acabou. entendeu? Só que nós temos a adolescência. E aí o que acontece nesse... A gente não tem rito de passagem, a gente não tem uma celebração, a gente não tem uma data que marca. Quando você não... homem se perdeu, né, cara? Isso, e aí quando você não tem essa data, você não dá exatamente, a partir de agora, eu te vejo como um homem, e você começa a se comportar como homem. Assim, como que eu fui militar há muito tempo, né? Passei 23 anos no quartel. Nossa. Eu saí num posto de major do Exército,
Uau. E aí agora eu sou general no reino de Deus, né? Entendeu? Que massa, que é, massa. é isso Você pegou mesmo, essa da meu vida, hein? irmão. Pegou. então é isso. Peguei. E aí o que acontece? No quartel a gente faz muito isso, Leandro. O rito de passagem do quê? Do que o cara que serve e o cara que não serve. Porque o cara serve, o que acontece quando o cara vai servir? Ele vai ser tratado, né, de uma maneira ríspida, rigorosa, mas para gerar uma disciplina e que ele vire homem de verdade, que ele assuma as responsabilidades e que ele realmente, assim, ó, aquilo que ele faz, o sim é sim, porque é sim, senhor, não senhor, e quer ir embora, pelo amor de Deus, senhor. Então, se torna um cara que, ei, eu tenho que cumprir horário, eu tenho que estabelecer regras, eu tenho que me conhecer, porque eu vou crescer, eu tenho que vencer desafios. Então, como que eu trabalhei muito isso no quartel. E aí foi muito engraçado, né? Tem 23 anos? 23 anos de quartel, né? Fiz a Academia Militar das Agulhas Negras, me formei. Você foi lá? Tenente. Não, Nossa, eu que sou massa. formado, pelo Você amor, foi né? não, você tava... É, entendeu? Então, fiz Nossa. todos os cursos militares ali, paraquedista, montanha, caatinga, Pantanal, fiz tudo. Que massa. E aí, num determinado momento, eu percebi assim, ó, cara, hoje eu lidero um Ministério de Homens. A faixa do Ministério de Homens é 40 anos, que são os meus meninos de 18, cara. Entendeu? Da mesma forma. Só que depois de 20 anos que você pega os caras, eles estão com uma vida sofrida. Eles estão amargurados, muitas vezes ressentidos por falta de honra, por falta de respeito. Por Nosso falta exemplo, de- ninguém vai saber quem é, mas o colega aqui que estava aqui, quarentão, sofrido. Você viu? Sofrido, lenhado, as cicatrizes da vida. Às vezes o camarada passou por um divórcio, às vezes o camarada... Ele não passou por um divórcio, mas ele já está emocionalmente separado. Ele já está preso em algum vício. Ou ele vai para o esporte, vai para uma Jogo. academia, vai para um jogo, ele vai para um Ironman. Ele pega algo e fala assim, não, é melhor eu ficar lá do que ficar dentro da casa. Porque Entendi. no meu trabalho, às vezes eu sou um cara reconhecido, mas dentro de casa eu sou um cara Não, que- calma que você é que sou profundo. intolerado. Calma que não vamos entrar aí, calma. Peraí. Não, mas eu entendi onde você foi. Muito bom. Mas aí volta lá que a gente tava falando do... Que foi a minha dúvida, da introdução, né? Da introdução do Porque menino? você... Não, Aí não, o- não, o não. rito de passagem. Do ministério, né? Que tem uma introdução, uma instrução, desculpa. Que tem uma instrução, lembra? Por isso que a gente fez... Isso, Foi uma isso. volta, mas vamos voltar lá. Vamos voltar. Na instrução. E o que acontece? Essa Que vocês instrução- receberam, e aí você, opa, peraí. E- Tem uma instrução aqui. Calma, vem aqui. E aí o que acontece? Aí a minha dúvida era, o que é essa instrução? Essa instrução. Então, quando eu recebi o nome, a nomenclatura dá destino, entendeu? Então, o que era P3? Beleza. Aí eu precisava entender do pastor o que era. Aí ele, provisão, proteção, plataforma. Isso ficou muito nítido para mim, o que era. Você já veio de uma estrutura? Só que aí, a partir disso, a gente passava pelo Awake, que é um despertar Ok. espiritual, que é um cara que tem a profundidade. Só que quando o cara passava pelo Awake, ele tem uma vida transformada. É um final de semana de muito impacto emocional e espiritual dele. E ele vem... Só que pós o Awake, eu via que o cara começava... Era um fogo e começava a se apagar. E eu falei assim, cara, e a gente não tá ensinando o cara a ser homem mesmo. Tá. A gente não tá... O que forma o P3? E aí, pela minha instrução no quartel, você pode cobrar, só que você tem que ensinar. E quem é que ensina hoje o cara ser homem? O cara ter hombridade, o cara ser um sacerdote do lar, o cara ter um governo de uma casa, o cara realmente liderar uma família. Aí eu falei assim, não, então tá na hora da gente escrever. E aí eu fundei a escola de hombridade, entendeu? Que eu catei assim, senhor, baseado em bastante oração, assim, senhor, me dá 3 aulas de cada um que vai sintetizar aquilo que a gente tem. E aí foi criada a escola de hombridade da nossa igreja. E que hoje ela já está a gente já está fazendo imersões para outras igrejas. Que legal. Leandro, eu vou até profetizar aqui que vai... É um movimento... Ele Vai romper. é nacional, cara. Ele é Entendi. nacional. Ele é Entendi. nacional, entendeu? E aí o que acontece? Por meio de oração, a gente chegou que a plataforma... O que é plataforma? Então hoje a gente ensina 3 aulas de plataforma. A primeira, identidade. Como é que eu posso ter a minha identidade para que eu seja plataforma? Eu tenho que ter consolidado a minha identidade. Eu tenho que me conhecer. Cara, não tem lógica que você tá me falando isso, não. É claro, a primeira aula nossa. Pera aí, sabe por quê? Pô, não tem lógica que você tá falando isso, não, bicho. É a primeira aula. Cara, nós estamos nessa semana aqui, eu sei que subiu depois, mas
Você já vai ter. Eu tô escrevendo um livro. Escrevi um livro, escrevendo. Vou pegar o livro, acho que amanhã ou quarta. Amém. Deixa eu te contar uma coisa. A capa, vou te aqui, ó. Pra você não falar que eu tô mentindo. Meu livro. O que é o símbolo que tem Exatamente. É um triângulo. É um triângulo. O triângulo na psicologia, ele simboliza a identidade. Claro. Mas não tem lógica você tá me falando isso aqui, não. Claro. E a gente não combinou. Não, Aqui, ó, liderança. Quem se conhece, cresce, né? claro. É porque eu vou falar sobre vários temas. Esse é o livro Liderança e que fala um pouco disso. E esse triângulo que na psicologia simboliza a identidade é justamente isso. Eu falei, olha, se você não sabe quem você é, você vai ser alguém de outra pessoa. Então tem na psicologia, que é a base do que eu estudei, né? E a base do que eu acredito, sempre fui cristão, né? Agora eu sou evangélico, estamos lá na Family. Fui batizado agora em dezembro. Glória a Deus. Fui batizado agora. Eu tava. Pô, é porque eu não conheço todos os pastores. Aí chegou lá na hora. Não, vai ser eu. Pô, pode ser qualquer um. Porque eu fiz o DNA, né? Sim. Pra ser batizado. E como eu tinha um entendimento, né? Do católico de outras formas, né? Ali quebrei algumas coisas. Ah, cara, é realmente isso. Por quê? Porque na Bíblia já fala o que é a verdadeira, o que é verdadeiro. Não desmerecendo ninguém. Pô, igual que eu tava lá no evento, tem o Mac e o Cláudio Duarte. Pô, qual o católico que tá aqui? Quem é o espírita? Quem que é de outros aí? Sejam bem-vindos. Cara, bicho, é Deus, né? Então, beleza. Mas tem um livro que fala o que você tem que seguir e tá ali, né? Eu falei, porra, e o DNA me ajudou demais em muitas coisas. E aí, os dois que deram aula, eu não questionei, nem sou polêmico, eu só falo assim, bom, eu entendia de outra forma. Eles, não, tudo bem, mas é assim. Eu falei, não, tá tudo certo, né? O famoso examina, né? Tipo o bereano, né? Pô, onde que tá na Bíblia mesmo? Beleza. E aí eu entendi que essas questões do que eu aprendi, elas são diferentes pro católico, mas que tem uma certa verdade ali da Bíblia, que pô, você acredita em Cristo? Então tem um manual aqui, ó. Tem esse manual. Exatamente. E aí a gente parte desse princípio, identidade. E aí, identidade, o que se trabalha para o homem entender quem ele é? Cara, filiação. Cara, ele tem que entender que, primeiro, antes de qualquer profissão, ele é filho amado de Deus. Então é uma aula que chega para a identidade e que traz a revelação. A escama cai do olho para o cara entender. Ei, acessa que você é filho, entendeu? E que foi um preço pago por você. A partir disso, a gente entra na segunda aula da plataforma, que é aí a forja do caráter. Porque não adianta você falar que você é cristão. Não adianta você se vestir como um crente, colocar uma Bíblia debaixo do braço, se você continuar com as velhas práticas. Não adianta você ser caiado por fora e impuro por dentro. Não adianta. Então, o que o cara precisa ter? Um nível de consciência de, cara, eu não vou viver nas fugas. Porque quem foge, entendeu? É o fraco. E se você, no meio da sua angústia, no momento de angústia, a sua força for pequena, você não está pronto para você ser fundamento de algo que foi Deus que te entregou. A autoridade, o poder e a autoridade, o cajado. Eu falo muito do cajado. Deus deu para cada homem um cajado. Eu peço para eles levantarem assim, levanta seu cajado, homem de Deus. Nossa. Levanta, porque você tem um cajado, que é poder e autoridade dado pelo Espírito Santo, pelo nosso Senhor, para que você lidere a sua casa. Só que você vai liderar com um cajado fraco, com um cajado que está sujo. Quebra. Ou você não vai ter nem uma autoridade, ou então uma inspiração para quem tá ali, né? Seja para filho, para esposa. Não é? Não tem se ele como, for fraco. Não tem como. E aí o que acontece? O que é um cara fraco? É um cara que não tem caráter. E aí, só que não dá pra gente falar pra alguém, uma pessoa assim, você se considera um mau caráter? Ninguém vai responder isso pra você. Só que aí a gente começa. Mostra o caminho. Você, como é que tá? A sua esposa, ela te nega na cama, você vai pro banheiro? Você leva o celular e vê aqueles sites que não é pra você ver? Pronto. Você continua sendo um menino de adolescente que fica, entendeu? Pra suprir aquilo lá. Para suprir a sua falta porque você está emburradinho. Quando falam não para você, você emburra igual uma criança, ou você realmente começa a entender que assim, cara, eu tenho que ter atitude de homem agora. E aí o caráter, qual que é o caráter? Aquilo que baliza o caráter da gente é o modelo de Cristo. Nós temos um prumo certo, que é o prumo que, como Jesus faria?
Para cada decisão que você vai tomar no seu dia, se você perguntar, nessa decisão que eu vou tomar, se eu fosse Jesus, qual decisão que eu tomaria? Você pode ter certeza que você alinha a ética, você alinha a moral, você alinha o caráter, você alinha todas as Todas as respostas estão virtudes. ali. A virtude, então, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, e a verdade está, que conhecer a verdade e a verdade vos libertará. Então, Cristo é a nossa resposta. Então, a gente traz assim, você é filho amado de Deus, e aí agora você tem um caráter de Cristo, aí agora você tem base para você começar a confiar em Deus. Porque aí é a terceira aula, confiança no Senhor. Porque você vai viver a fé quando você confiar. Caráter, confiança. Fecha o módulo plataforma. Entendeu? Porque aí quando você tem confiança, você consegue fazer o quê? Renúncia, Leandro. A confiança no outro ou em você mesmo? Como que vocês começam? Não, é aí que entra o detalhe. não é na autoconfiança, a confiança do meu braço. Não é isso. É no confiança de assim, ó, seja feita a tua vontade. Não é mais no meu controle, é no teu controle. Eu entrego a ti. Toma a minha vida, me dá a minha cruz. Entendi. E eu vou tomar a minha cruz e vou te seguir. E quem segue, entendeu? Tem que ter humildade para seguir o outro. Tem que estar prostrado para seguir o outro. Tem que estar arrependido para seguir o outro. Tem uma frase que o Marco falou, não lembro qual foi o culto que ele falou só. Se você não senta para ouvir, você não pode levantar para falar. Que é o que você está explicando, né? Que não tem que ter a confiança, né? Tem que ter a confiança. Baixa a orelhinha. Pô, 20 anos de experiência, não sei o quê, eu já li isso, fiz aquilo. Eu falo, vixe, mas calma, vem cá. E isso Jesus explica tão bem, né? Da humildade. Né? Da humildade. Aquela cena, não a cena, né? O relato. A cerimônia, não, a cerimônia do que ele lavou o pé, não só dos apóstolos, mas vez ou outra ele falava com algumas pessoas e agora eu não lembro quando foi que ele estava lá e tinha a multidão, pô, e alguém me tocou, né? Que Sim, a mulher. É a mulher, né? Falou, cara... Mulher do fluxo de sangue. Mas e aí? O poder emanou de mim. Muita né? gente tocou, mas muitas pessoas tocam, mas poucos o tocam. Acho que eu tô entendendo que você está falando da confiança, né? É que, na verdade, é o seguinte, Leandro. Como é que você vai confiar em Deus se você é independente? Se está tudo bem na sua vida? Se você tem o controle de tudo? Eu vou te contar a minha história, meu testemunho, meu irmão. Eu era um cara muito orgulhoso da farda que eu vestia. Imagino. Porque não foi fácil, concorda? Entendeu? Com certeza. É pesado, né? Cara, receber umas pancadas. E você chegou, bicho, eu cheguei aqui, bicho, sou brabo, né? Entendi. Sou brabo, e não é só brabo, né? Eu me formei na Academia Militar dos Agulhas Negras, participei dos cursos operacionais. Você tem que ter uma estrutura física, psicológica. Cara, fui muita renúncia. Pra invasão do Morro do Alemão. Mentira. Do Complexo da Penha. Mas você é de onde? Fui pro Haiti. Você é de onde? Eu sou de Curitiba. Só que já rodei o Brasil, né? Não. Então você é de Curitiba, mas rodou o Brasil e você tá aqui tem quanto tempo? Goiânia, 4 anos. Então você fundou a Family, pô. Tempo da Family. Mas não foi não, né? Você não foi um daqueles casais lá, não? 6, 7, sei lá. Não, a Family fundou em finalzinho de fevereiro. A gente chegou nela com um casamento destruído em finalzinho de abril. E a Family restaurou meu casamento. Que massa, glória a Deus. Que massa. Restaurou o casamento. Entendeu? Que massa. E mudou a minha história totalmente. Entendeu? Mas aí você veio pela questão do militar. Eu servi no quartel aqui. Lá no Guanabara? No Guanabara, no Comando de Operações Especiais. Eu era major lá, uma carreira vitoriosa. Fui para várias missões de paz. Escrevi um livro, né, Liderança ao Extremo, que conta, né, o episódio do Complexo da Maré. Né, foi o maior desafio da minha vida, foi a guerra, combate urbano, medo de guerra. Depois a gente monta um podcast com isso. Não, pô. Entendeu? Não, mas essa do livro você me pegou. Aí, peraí. Não. O livro Liderança ao Extremo. É uma benção, cara. Deixa eu até ver se é esse aqui que eu vou pedir pro Davi colocar ali na imagem. Qual que é esse primeiro? É esse aqui mesmo. Davi, vou te mandar aí. Beleza. Você joga aqui na TV só pra gente mostrar pra turma, tá? Vou te Certo. mandar qual que é a capa dele aí. Mas aí você pega uma imagem melhor, por favor. Beleza. E aí, Navrowski? E aí o que acontece? Você fez missão de paz lá no Haiti? Fui no Haiti. Você foi no Haiti? Fui no Haiti. 2019. Você ficou quanto tempo lá?
6 meses. Aliás, desculpa, 2019? Não, 2014. 13 para 14. Haiti. 19 foi pandemia. Foi agora, Não, 14. 14. 14, né? Foi final de 14, que aí a gente já emendou para a Copa do Mundo e eu já emendei para a Operação Para quem da não... Maré. Eu entendo, assim, do que eu leio e vejo de reportagem, filme e tudo mais, imagino. Mas o que é uma missão de paz? Não, deixa eu melhorar. Brasil não é um país militar. Brasil é um país pacífico. O que você foi fazer lá no Haiti? O que foi a sua missão? Mas aí que tá o detalhe. O brasileiro, ele tem um jogo de cintura, um entendimento de raças, Isso, respeito de cultura. Isso nós somos bravos. Entendeu? Isso nós somos bons demais. Cara, nós somos muito bons. Às vezes a gente não tem compreensão. Da nossa força, né, cara? O pessoal fala assim, não, aqui também tem racismo. Claro que tem. Sim. Claro que tem discriminação. Sim. Claro que tem. Sim. A gente não pode negar que não. Mas, cara, nós somos muito brasileiro. A gente é muito corpo, muito coração. A gente consegue chegar em qualquer ambiente e fazer com que a gente consiga entender a cultura do outro. E isso ajuda demais. Cê achou aí, Davi? Tô organizando. Tá. Mas chegou aí, né? Sim, sim. É porque não pegou o Wi-Fi daqui, cara, e eu tô meio... E aí, o que acontece? Posso continuar? Pode, eu tô mandando aqui. Fechou. Tá bom. E aí, o que acontece? O Haiti, cara, o pessoal entrou numa guerra civil danada. Sim. E aí teve a intervenção militar da ONU. Perfeito. E a ONU, ela falou assim, cara, qual o país que tem estrutura aqui mais próxima aqui do Haiti que pode resolver e ter o comando da tropa? E aí eles passaram o comando da tropa no general brasileiro. Então, o Brasil assumiu a missão de paz do Haiti pela ONU. E aí, a partir disso, a gente teve tempos que a gente teve 2 batalhões, depois a gente teve só 1 batalhão, mas a gente sempre manteve um contingente inteiro, um batalhão inteiro lá no Haiti. Entendeu? E esse batalhão, ele fazia o quê? Primeiro, é exatamente aquilo que a gente fez no Rio de Janeiro e que precisa ser feito até hoje. Há áreas onde que a Polícia Nacional Haitiana não conseguia entrar, não tinha mais controle. As gangues tomaram conta das regiões. E aí aquelas regiões, elas precisam o quê? Pelo uso da força, elas precisam ser reconquistadas. Então você reconquista, você sufoca, você tira o armamento e você toma o controle da área e aí a partir disso você começa a fazer o quê? Com as ações sociais, você começa a ter, de novo, a paz. Então você gera a paz naquele ambiente. Nessa época você já era cristão? Como que era na sua cabeça? Não era cristão, não. Na verdade, não. Só que o Haiti, como que eu fui no 19º contingente, e aí o Haiti foi uma guerra, eu falo assim, até o 7º, até o 8º contingente. Então tinha muita troca de tiro até o 8º contingente. Tá. A partir dali, foi pacificado. Foi manutenção. Aí a minha missão não foi de imposição, né? Foi de só paz. de manter o que estava ali. Manter o que estava ali. Entendeu? Então, e para o Exército Brasileiro nunca teve uma imposição de paz, mas teve porque teve que ganhar o território de novo. A capital toda, Porto Príncipe. Foi toda, né? Enfim, a gente conseguiu. E o Haiti não foi. O Haiti foi tranquilo para mim. Tá. O Haiti foi difícil, por quê? Porque a gente conhece a pobreza, cara. Ok. Eu conheci. Aí você dá um choque de realidade. Eu conheci a pobreza, só que eu fui conhecer a miséria. Então, por exemplo, eu já era acostumado a subir nos morros do Rio de Janeiro e ver os porcos, ver o esgoto de céu aberto, ver aquela sujeirada, entendeu? Sim. Aquele lixão aberto, o fim do mundo mesmo, nossa, Sim. entendeu? Você já é acostumado com isso. Só que quando você vai para o Haiti, e aí tu vê o pessoal fazendo biscoito de barro. O pessoal pega a lama, pega sal, água, pega num balde e bota na calçadinha ali deles. E deixa esquentar, que aí fica, aí vira o biscoitinho. E aí, por causa do sal, aí o cara come barro. Aí você vê o gato sendo enforcado, eles enforcam, fazem uma fogueirinha e as partes do gato vale bastante dinheiro. Aí às vezes vai para a cozinha do inferno. Era uma área lá no Porto Príncipe, lá, que era uma área da companhia. A gente chegava lá na cozinha do inferno, era o porco que era assado numa fogueira. E aí, cara. Então, o cheiro, irmão, o cheiro vem até hoje. Até hoje eu sinto o cheiro. Porque é uma parada que você fala assim, cara, não, eu entendi a miséria. E aonde que o ser humano pode ir para pior, das piores fases. E isso não abalou tanto quanto a gente voltou do Haiti, aí eu fui pra guerra. Porque a Maré foi guerra. Então a Maré... Aqui, gente, ó. Aqui é o livro, ó. Do Liderança ao Extremo. Liderança ao Extremo. Que é onde você vai entrar agora para falar, isso, né? As dificuldades foram feitas para serem vencidas.
Mas aqui você conta só do morro, Só da Maré. da Maré. Só o Complexo da Maré. Eu conto as Aqui você dificuldades do morava lá no comandante. Aí eu morava em Campinas, em São Paulo. Em Campinas. Só que aí a gente foi com um batalhão todo pro Rio de Pro Janeiro e ficava lá. Esse é você ou não? Sou eu. Que massa essa foto, Sou cara. eu, cara. Sou Que eu. legal, bicho. Ficou maravilhosa essa foto da bandeira. E... Cara, mostrou meio que um P3 aí, né? Porque a gente vai lá e volta, né? Porque É claro, irmão. E as aí dificuldades foram feitas para serem vencidas. Cara, não li. Vou ler seu livro. Adorei. Também. E aí? E aí agora eu trago a versão, né, cristã, né? Ah, mas então, aqui ainda também não aqui era. não. Aqui beleza. eu conto a operação. E aí eu ponto as angústias de uma liderança Mas aqui foi pior que o Uma- Haiti, que você foi. disse. Não, aqui foi o maior teste de liderança que eu tive na minha vida. Aqui você foi com qual patente? Capitão. 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 Aí você tinha uma equipe. Eu comandava uma companhia de 110 homens. Uhum. Entendeu? E aí, 110 homens, eram 4 pelotões e a gente fazia todo o rodízio e a gente tinha que manter tropa na rua 24 horas por dia. O que eu ia perguntar. tempo todo. Entendi. Então aí você tem os desafios operacionais, logísticos, emocionais, você tem uma série de pressões que você, como comandante, eu até falei que eram meus pontos de tensão. Eu até tive que separar para eu conseguir me manter são, entendeu? Porque quando você via assim, cara, a mídia era contra a gente, a população era contra a gente. Por que a população é contra a gente? Quando você coloca uma força armada dentro de um território onde que tem uma multinacional do tráfico, imagina, na minha área ali, da Maré, é uma área pequena, cara, mas muito povoada. Muito povoada. Uma área de... É muito denso, né? muito denso. Vai um em cima do outro ali. E uma área de 2 km quadrados, cara, entendeu? Que morava 1 milhão de pessoas. Aí você fala assim, e ali, por semana, o tráfico movimentava mais de R$1 milhão. Uhum. Quando a gente entra, o que acontece? Corta o fluxo de dinheiro. Só que eu não corto só do traficante, eu corto do açougue, da padaria, da farmácia. Do moço do gás. Do gás. Por da quê? distribuidora de bebida. Porque não é porque lá só tem bandido, lá que só tem... Não, pelo contrário. Só que a população tem que dar um jeito. E como que vem uma fonte muito grande e gera muito dinheiro para todo mundo... Tava correndo, é uma economia própria deles. Exato. E aí a população fica contra você. E aí fala assim, como é que a gente tem... Primeiro desafio nosso, como você entra numa área para você pacificar ela. Primeiro, você tem que combater o tráfico de lá. Você tem que tirar a arma do outro. Para você tirar a arma do outro, você vai ter que... Ou você vai ter que render o cara. Uhum. Ou você vai ter que eliminar o cara. Uhum. Então é um momento de confronto. Depois desse momento de confronto que você faz a limpeza da área, você começa a ter o apoio da população, começar a ganhar, trazendo infraestrutura do governo, governamental. Bora. Só que, infelizmente, no Rio de Janeiro nunca teve isso. Entendeu? Então aí Vocês faziam uma parte, mas faltava a engrenagem, né? e aí você como um líder, todo dia o quê? Eu enxugava gelo, meu irmão. E aí você vai chegando no extremo, porque teu soldado começa a perceber. E cada vez o tiro começa a vir mais perto. O que eu tô fazendo? Entendeu? aqui? Então, faz assim, ó. Pega aqui a tua mão e faz assim, ó. Passa o vento. Faz de novo. Entendi. Você sentiu o vento? Desse jeito era a bala. É? Então, eu senti. Ah, você sentiu. Eu senti, irmão. Entendeu? Nossa, Então- isso é forte, hein? Então, quando o vento bateu aqui e a parede estraçalhou e os tijolinhos caíram em cima de mim, irmão, não tem herói. Não tem cara que acha que é legal, paintball, cara que a guerra é bonita. A perna treme, a vista embaça, o coração quase sai. Aí você fala assim, não era pra ter sido. Aí cai no chão, eu conto isso no livro. Assim. E aí a gente vivendo essa tensão. Aí o tiro pegou no braço, o tiro pegou na perna, o tiro Pegou em ti? pegou nos meus soldados. Não, em você. Em mim eu não tomei nenhum tiro. Mas esse aqui foi. Você Sim, passou. aqui sim. Assim sim. Isso é verdade. Isso é verdade, claro. Não, tudo é verdade. Não, irmão. não, é porque eu tô falando do tira que eu tô emocionado aqui, bicho. Eu Sim. nunca passei por isso. Eu falei, cara, eu não sei o que eu faria. Sim. Entendeu? Não, cara. E aí o que acontece? Você vai chegando no dominó do risco, irmão. Você fala assim, cara, tá chegando, vai chegar. E aí? E eu Né? tenho, como líder, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que mudar, eu tenho que Sim. trazer, eu tenho que fazer novos rodízios, eu tenho que trazer a tropa, eu tenho que equilibrar a vida lá, porque a gente passava 12 dias em operação 24 por 24 virando,
E a gente tinha 4 dias de descanso em Campinas. A gente viajava para 4. Uhum. Só que você ia para 4 dias, a tua esposa, ela queria que você fizesse compra no mercado, ela estava estressada porque ela estava sozinha, que ela estava isso, que aquilo. E você, às vezes, você só estava acabado, você só queria descansar. Gerava problemas no relacionamento. Eu tive militares meus que foram traídos durante a missão. Eu tive militares que foram separados durante a missão. Então, tudo isso é cicatriz, Leandro, que eu carrego para lidar com homens e com as emoções dele. Hoje eu vejo que eu fui colocado como líder de homens. Nossa, sabe o que eu tô pensando aqui agora? Ah, Navros, que eu tô, bicho. Tô mal, bicho. Eu tava... Como que você deu um exemplo aí, né? Não só do sexo, mas... Ah, cara, discuti com a minha esposa, cara. Mas o que foi a discussão? Ah, cara, ela queria ir lá na mãe dela, mas eu não queria e tal, a gente discutiu. Pô, eu acho que você deve dar um cacete no cara, né? O cara... Não, vou me divorciar porque não tá legal. Você deve querer matar o cara. Meu, você não sabe o que é. Eu tô... Porque quando você traz isso, por isso que é bacana, né? Ter a autoridade da experiência, né, cara? Que massa. Sim. Não tô entendendo. Você entendeu? Então, tipo assim, Deus faz isso com a gente. Deus Nossa, passa... você foi preparado. Você foi preparado assim, nem forja foi, né? É a forja, Tem que dar irmão. uma coisa pior que a forja. Porque... É a forja. É a forja. É a forja. É a forja. E aí, o que acontece? Eu contei um pouquinho dessa história toda. Não, mas é perfeito. Mas eu preciso voltar lá pro P3. Não, mas eu entendi de como. É porque você foi lá e tá explicando de como que tá gerando essa estrutura. Porque o Mac trouxe, agora eu tô entendendo. Trouxe a instrução e você, pô, ele foi lá, mas e depois? Eu preciso ensinar pra ele o depois, cara, que senão o cara apaga a chama dele, né? Apaga Eu a entendi, chama. ou awake, ou pô, fomos lá. Mas e o depois, né, disso? Um culto, a gente não pode ter uma igreja emocionada, Leandro. A gente precisa ter uma igreja avivada. Nós precisamos de ter, cara, que tenha entendimento. Que através do conhecimento, da sabedoria, do temor do Senhor, entenda e viva um verdadeiro evangelho. Um evangelho de cruz, não é um evangelho de prosperidade, de agora é só vitória, só vitória. Porque, na verdade, a unção ela tem um preço muito caro, cara. Ela tem um preço mais caro do que você combater um combate desse, porque, na verdade, a nossa batalha é espiritual e é todo dia. E ela é emocional, você é psicólogo, cara. Nós vimos, né, o colega cara, aqui. Você então, viu? Irmão, e você mexe com isso com a mente. A gente tá na batalha da mente Quando ele o tempo começou todo, a conversar comigo, eu já senti o negócio. É porque os horários não bateram. E eu percebi, ele começou a querer entrar num... E nem era o assunto, cara. Uhum. E eu vi, opa, a questão aqui do cara é espiritual. Peraí, aí eu já tava na minha cabeça. Bicho, eu vou ter que resgatar o cara aqui, vou fazer aqui o episódio e tal, mas na hora que chegar eu vou tentar conectar, porque o cara tá precisando de outra coisa aqui, ó. Uhum. Só que tem gente, assim, eu sempre soube disso, sabe? Eu tive essa educação cristã desde cedo, né? Não do evangélico, mas minha mãe, católico, tudo, e essas guerras eu sabia. E eu sabia de tudo. Pô, de como que eu tinha que prosperar em casa, né? O pai pedreiro, a mãe ali do lar, mas como que você tinha que fazer e tudo. E sempre poderia ter alguma coisa puxando pro lado contrário. Exato. Né? Falei, cara, mas tem um cara aqui que vai te mostrar o caminho, né? Que é Jesus. E vem pra cá. Até não sei quem me indicou. Eu tenho uma Bíblia que todas as falas de Jesus Cristo é em vermelho. Não, podia ter trazido para te mostrar. Você já viu ela? Já vi, já. Ah, então. Por quê? O que é a minha atuação hoje é profissional? Eu trabalho com palestras, treinamentos, principalmente lideranças, né? Uhum. E eu falei, porra, bicho, mas quem é o líder mais brabo e positivo que a gente tem? Tem mais de 2.000 anos que a gente fala dele e milhares de pessoas no mundo. Pô, é Jesus. Então, peraí, o que esse cara tá falando aqui? Aí eu comecei a fazer umas ligações muito doidas. Eu leio esse livro. Mas o povo tá tudo copiando esse cara aqui. Aqui a Bíblia. Tá aqui, ó. Tá tudo aqui na Bíblia. Vamos na fonte? Os caras, milionários vendendo livro, fazendo palestra. Eu, bicho, os caras tudo copiou o cara aqui, meu Deus. Porque é agora que eu tô, né, estudando, né? E tá tão mais claro, às vezes, que eu vou num culto e qualquer um, não sei se eu sou o Marco, qualquer um dos pastores lá da Fêmea, começa a pregar, eu falei, entendi, agora eu tô entendendo a história, né? Porque antes, como que eu fazia? E era um católico, lia a Bíblia, pô,
Ai, Deus, abre aqui pra mim. Beleza. Uma Aí não revelação. tinha contexto. Não tinha um contexto histórico. Cara, por que que foi, né? Por exemplo, aquela série do Paulo. Cara, Bicho, o cara foi um rolê, o cara fantástico. matava a turma. Mas por que que ele virou isso? Cara, peraí, ele foi fazendo uma missão em vários lugares. Aí, então, fica mais claro, né? Então, quando você fala agora um versículo... agora eu sei por que que ele falou aquilo lá. Por que que tá escrito? Porque naquela época aconteceu isso. Não tudo, né? Porque Claro. agora que eu tô estudando e tudo... Não, mas você vai ver que, na verdade, cada vez mais que você aprofundar, fica mais... o entendimento começa. É o entendimento. Só que aí existe uma decisão, cara, que eu vou te falar. Que você pode passar 30, 40 anos ainda no raso. Que é o quê? Você vai estar vendo o mar de conhecimento. Você vai continuar vendo e tendo acesso a todas as águas. Você vai estar recebendo palavras e alimento de um monte de gente. Hoje o que não falta é pregações extraordinárias no YouTube, palavras que edificam. Só que enquanto você continua com seus 2 pés na areia, você não vai negar nada, você não vai renunciar a nada. E como que você vai confiar em algo que você não se permite confiar? Agora a confiança, que é o terceiro. A confiança. Entendi. Entendeu? Então, para você assumir um sacerdócio, que é mais para frente, a gente vai nessa jornada, no P3, o cara ele precisa entender assim, cara, o que Deus falou para você renunciar que você ainda não renunciou? O que é idolatria no teu coração? O que você não abre mão? Muito bom. Entendi. O que fala mais alto no teu coração do que eu? Porque eu sou teu pai, mas então eu quero que você olhe para mim. E agora eu quero que você seja uma criança, porque o reino de Deus é como uma criança. Eu falo Que é dependente. chamar ele de papaizinho, né? Papaizinho, Uma criança, dependente, uma criança que pede para o papai e será dado, será concedido. Só que aí o que acontece? É uma decisão. É uma decisão diária. E é uma decisão diária. Eu lido muito com pessoas que chegam para mim feridas e falam assim, cara, eu tenho 30 anos de evangelho. E eu falo para ele assim, não, eu entendo. Eu entendo que você tem 30 anos, mas às vezes você pode ter 30 anos no raso. E ser um bebê ainda. E continuar tomando, a gente chama que é tomando leitinho. Okay. Entendeu? Ele precisa sair para alimento sólido. Ele precisa sair para o alto mar. Ele precisa estourar as boias que fazem ele não negar a si mesmo. Entendeu? Cara, entendi, mas aí tá, além da escolha da confiança, mas como fazer isso? uau, Da renúncia, né, que você falou. renúncia. Mas aí cada um tem a sua, né? Cara, você vai ter o espinho na cara. Eu vou te contar as minhas. Meu casamento estava destruído por quê? Porque eu era imaturo. A minha mulher me negava, eu ia pro banheiro. Sim, Me resolvia sozinho. sim. Toda vez que eu me resolvia sozinho, ela mostrava cada vez mais que era casado com uma criança, com um adolescente. Sim. E aí, cada vez mais, ela tinha mais nojo de mim do que ter... E aí, eu entrava em casa e eu não era honrado. Eu era apenas tolerado. E aí, cada vez que você é mais tolerado, você começa a falar assim, cara, eu não quero. Aí você não queria fazer uma viagem com a mulher, porque você também não quer honrar ela, porque ela não te honra. Isso. E fica um casamento de competição. Um puxa pra cá, um puxa pra cá, um puxa pra cá. E aí ela começou profissionalmente cuidando dela e eu comecei a cuidar do meu profissional. E aí quando a gente viu, tinha um abismo entre a gente. E aí chegou um momento da terapia, que ela falou assim, cara, você é bipolar, você é isso, você é aquilo. Porque eu realmente era inconstante. Sim. Porque eu não tinha fundamento, eu não tinha, entendeu? Eu era. Aí eu fui pra terapia, eu falei assim, cara, eu quero. Deixa eu ver isso aqui. Eu não quero perder esse casamento. Porque eu tinha prometido isso pra ela. Nós dois viemos de casamentos disfuncionais, pais separados. E quando a gente foi casar, eu falei assim, cara, eu quero casar uma vez na vida. E quando eu vi que eu estava perdendo meu casamento, eu falei assim, o que eu preciso passar? Qual que é o processo que eu preciso enfrentar? Nossa. Então, fui pro processo de terapia, fui pro processo... Só que a resposta foi a Bíblia, foi Jesus. Foi entender que, ei, eu sou um homem, brabão, militar, guerra, líder em combate. Irmão, eu tenho medalha, agora falando assim, isso não é orgulho, mas eu tenho medalha, que é medalha de honra e combate, coragem em combate, abnegação e coragem em combate. É uma das medalhas mais difíceis que tem no Exército Brasileiro. É a medalha do pacificador com palma. Entendeu? Eu saí da operação com a medalha. Só que eu saí com uma cicatriz. Cadê a medalha que você trouxe esses três, só? Não, mas eu tô te falando assim, porque pra mim isso não é mais nada. Sim, entendi. Eu já entendi. Entendeu? Eu tô te provocando. Aí, cara, aqui, ó, brabão. Só que o que eu precisava fazer? Eu precisava ter confiança no Senhor, eu precisava me render. Eu precisava me prostrar, eu precisava abandonar
a pornografia, abandonar a masturbação, abandonar o meu eu próprio, abandonar a bebida. Então eu tive que abandonar. E eu falar assim, não vou abandonar o meu futebol. Abandonei o futebol. E não é assim que o cara fala assim, agora você então ficou doido, porque virou evangelho, você tem que largar a mão de tudo. Não, você tem que largar a mão daquilo que Deus tocar no teu coração e falar assim, cara, você está tirando paz. Deixa. Aham. Entendeu? Até o momento que Deus pediu a farda. Nossa. E foi o momento mais difícil. Mas é aí que entra. Tudo bem, eu acredito. Mas como que você sabia? Ô, irmão, não tem como não saber. Não, mas eu digo assim, ó. É porque eu te perguntei, tá? Ali você não era. Mas aí você veio pra Goiânia e você começou a frequentar. Começou a fazer uma terapia de casal, beleza. Mas aí você começou a ir pra igreja. Porque, vamos falar o que eu sei. Como que se aproxima de Deus? Oração. Não, mais ainda. Intimidade, jejum. Mas você... Palavra. Então, mas aí você começou? Alguém te falou? É isso que eu quero saber. Porque você não era, entendeu? Aonde que você começou? E onde que você recebeu ele? Aonde que você... Beleza, cara, vamos. E como é que eu vou te encontrar? Cara, Mas você começou de um começo. Eu morava em Cáceres, Mato Grosso. Sei demais. Entendeu? Eu morei lá também. Morei em Cuiabá, Rondonópolis. É? E quando eu estava em Cuiabá, eu rodava um pouco. Então eu morei em Cáceres. Em Cáceres, eu falo que a abelhinha do digital tocou na minha família, né? Entendeu? E aí, como que a minha esposa... Vocês têm filhos? Temos 2 filhinhos. Ótimo. Aí, e a abelhinha tocou na gente. Tirou a venda dos olhos, né? A gente começou a entender o mundo digital. Minha esposa é consultora de imagem. Aí começou a vender curso online, fazer os infoprodutos. E a gente entrou no Fórmula de Lançamento, Érico, aquela coisa toda. Isso lá em 2018, né? Sim. Então, e aí, a partir disso, a venda caiu. Nessa que a venda caiu, eu comecei a acompanhar um tal de Pablo Marçal. Às vezes todo mundo fala que é polêmica, que a coisa... Cara, o Pablo foi uma benção na minha vida. Uma benção. Que, na verdade, as pessoas, eu acho que, não só ele, eu acredito que você pode aprender com todo mundo. Inclusive, como não fazer as coisas erradas. Bom, a gente falou de Jesus. Uhum. Pô, tem outro cara que é super conhecido, que também foi um líder. Uhum. O Hitler. Aprender com ele a não fazer aquilo, bicho. O cara foi um líder, querendo ou não. A turma não seguiu ele. Pô, não faz o que ele faz. Pronto, eu aprendi isso com ele. Não vou fazer o que ele faz, nem pensar como ele pensava. Pronto. Então, assim, pô, o Pablo, sei lá, cara, o povo... Pô, é uma coisa assim, ó. Quantos livros o Pablo escreveu? Quantos cursos o Pablo fez? Você fez quantos mesmo? Então. Tá falando dele, né? Então, você fez quantos mesmo? Pois é. Pois então. Ficou criticando, né? Tá criticando tanto que não tá fazendo. A gente pode até criticar, mas assim, cara, aprende alguma coisa que o cara fez, né? Eu sou desse. E aí o que acontece? Eu comecei a acompanhar um tal de Clube das 4h59, só que lá em Cáceres era 3h59, irmão. Entendeu? Então, antes do quartel, eu tava lá no clube 3h59 da manhã, cara, entendeu? E passei 1 ano no clube, entendeu? Assim, 3h59 da manhã. E aí eu falei assim, cara, aí tá virada a nossa vida. Então a gente vai... E aí a gente vai romper. E aí a gente colocou muita pressão, eu coloquei muita pressão na minha esposa e foi a parte onde que a gente começou a se distanciar. De lançamento e não dando certo, a gente... Cara, e aí foi uma guerra, e aí chegou no momento de uma estafa. Entendeu? Porque às vezes todo mundo só fala vitorioso, né? Mas a pressão você queria porque queria que ela rompesse ou pra vocês, tipo, pô, esse negócio de cartão tá pesado, vamos ficar milionário aqui no digital? Era pressão... Ou era tudo isso? Cara, é tudo isso, porque na verdade é o seguinte, cara, eu tinha passado por trauma na maré. Eu passei por trauma. Ganhei uma medalha, ganhei, mas eu enterrei um soldado. Entendeu? Chegou no limite e que de vez eu entregar um cara vivo pra mãe, eu entreguei um caixão com a bandeira do Brasil. Uma mãe chegou pra mim e falou assim, eu não quero a bandeira do Brasil, eu quero meu filho. Entendi. Aí por isso que eu falo, é liderança ao extremo. Entendeu? É ao extremo. Então, nesse processo, eu comecei a entender que, cara, o que eu iria ter mais dentro do quartel que seria mais desafiador do que aquilo que eu já tinha passado. Você entendeu? E aí começou o digital, começou essas coisas todas, e a gente veio com uma rota de fuga. Só que essa rota de fuga me trouxe para Jesus. Porque nesses clubes de 3,59,
Tá lá. O cara falava, pô, então, eu Ah, amo então tá lá ler. na Bíblia. Então... Tá na Bíblia. Ah, Então eu vou ler a Bíblia. Deixa eu ver esse negócio. Aí eu comecei a ler a Bíblia. E aí o detalhe, cara, que você começa a ler a Bíblia, acabou. Você começa a ter um entendimento, começa a cair escama dos teus olhos. E aí tu lê a Bíblia, tu lê a Bíblia. Aí aí eu começava a andar com a Bíblia. Aí minha família até, quando eu ia pra Curitiba, né? Olha o crentinho lá. A minha mãe falou assim, cara, você tá virando crente mesmo? Eu falei, não, mas eu tô lendo a Bíblia. E ó, todo mundo deveria ler. E eu, Não tô te falando que eu leio um monte de coisa, eu não li a Bíblia. Pô, o cara tá copiando, porque esse aqui tá na Bíblia. Pô, o cara... os princípios estão Tá todos tudo ali. lá. Tá tudo ali. Tudo. E aí o que acontece? Com isso, eu já cheguei aqui em Goiânia, eu já tava convertido, irmão. Ah, entendi. Eu já tava convertido, eu já tinha 2 anos que eu tava lendo a Bíblia. Entendeu? E 2 anos acompanhando o Pablo, fazendo as coisas todas. Só que a gente chegou nessa etapa. E aí o que aconteceu? Quando a gente chegou no MAC, na Family, eu falo assim, esse MAC aí acompanha o Pablo, cara. Ele não tem um jeitão assim? Sim. Das que a gente- palestras e tal. Pô, foi eu também. Quando eu vi o primeiro culto, foi, cara, esse cara aqui mesmo. E aí, cara, no terceiro culto, na Family, a minha esposa aceitou Jesus, cara. Foi lá. Foi. E aí, quando ela aceitou Aí Jesus... você falou assim, Aí eu, agora... e aí eu virei, peguei ela e falei assim, cara, você tá emocionada porque o Cabeça Branca ali é um cara bom de oratório? Aham. Você não pode estar pelo homem, Isso, boa. entendeu? Não é pelo homem. Boa. Cara, eu amo a pregação desse cara. Esse Sim. cara é... Cara, e aí depois eu fui me apaixonando pela pessoa dele, porque eu Sim, adoro sim. ele, entendeu? Cara... Só que nunca foi por ele, é por Jesus. É. E aí ela virava pra mim assim, cara, mas você deveria aceitar, porque você é muito mais crente que todo mundo, porque você fala de todo mundo, você fala tudo já. Você já se comporta, você já é até esquisito. Você já segue isso. Aí eu falei assim, não, concordo, mas vai chegar um momento. E aí nessas renúncias todas, a renúncia da bebida foi que aí eu vivi o sobrenatural. E aí eu falo pra você que o profundo vai te levar pra certeza, Leandro. É. Que às vezes as pessoas não conseguem entender. Falam assim, Navroz, quem falou que Deus, pra você, que era Deus, pra você sair do exército? Irmão, quando Deus fala, você não tem dúvida. Se Deus não tá falando, Deus tá falando com você, só que você às vezes você não tá preparado pra ouvir. E você já tinha quanto tempo de Goiânia? Cara, foi agora, foi começo do ano passado. Começo de 2023. Nossa. Eu fui transferido para Campinas, a gente achou que era um tempo que a gente já tinha acabado, cumprindo a missão aqui. 5 dias depois, me transferiram para minha última opção para o Rio de Janeiro, mostrando que eu realmente estava fora dos planos do exército, mesmo com a carreira que eu tinha feito, com tudo. Nossa. Eu já estava totalmente envolvido na obra, totalmente fazendo e transformando muitas e muitas vidas. Então, os frutos, eles mostram muito mais do que aquilo que você realmente traz a felicidade, a plenitude. E aí entra o momento da confiança. E aí tudo me indicava e tudo me deixava com a clareza, com a certeza e com a paz. De falar assim, cara, meu tempo no exército acabou. Só que, por exemplo, assim, quando você tem planejado, fica tudo mais fácil. Pô, eu tenho dinheiro guardado, eu vou viver de rendimento, Foi isso eu vou que eu pensei. eu vou fazer isso. Então, só que eu não tinha nada disso. Então, Cara, imaginei. eu ia ser coronel do exército e pronto. Ia ter o salário pro resto da minha vida. Uhum. Faltava 7 anos para aposentar. Entendeu? E eu falei assim, cara, eu pedindo demissão do exército, o que eu ganhei? Nada. Tchau, vai embora. Vai embora. Você quer isso mesmo? Ah, você então tem uma esposa, 2 filhos, não tem mais plano de saúde, não tem mais salário. Um lugar diferente. Um lugar estado diferente, você não tem mais nada. E você não tem nem família aqui. É isso que você quer? Aí eu dobrei meu joelho. A gente tinha uma loja de roupa aqui também. E aí eu falei assim, a loja de roupa era o luxo, agora a gente vamos fazer bombar, vamos pegar um pouquinho do recurso, vamos bombar ali Uhum. e vamos fazer acontecer. Vou ser empresário no ramo de roupa, de confecção, de vestuário feminino e vamos embora. Cara, eu saí do exército em março do ano passado. De março até julho, a loja entrou no negativo sem explicação nenhuma. Tudo que a gente fez, deu tudo Era errado. em shopping ou rua? Era na rua, naquela 40, galeria. Não, 44? não, naquela galeria ali embaixo do Goiânia Shopping. Entendeu? Tem aquela galeriazinha na T2 ali. Né? Sei. Cara, T15. T15. Irmão, Mas vocês têm a loja lá ainda? não. Em julho. Foi. Tá, em Em março julho até a gente julho o teve que negócio. fechar. Abrimos falência. E aí, quando eu fui orar, eu falei assim, Senhor, o Senhor me tirou do exército, agora o Senhor tirou a loja.
Sim. Agora eu tenho que falar para minha esposa que a gente tem que fechar a loja porque a gente não tem mais recurso. Ok. E acabou o nosso recurso. Uhum. Acabou. Não tenho mais nada. E eu dobrei o joelho. Quando eu dobrei o joelho, eu escutei o Espírito Santo falar assim para mim mesmo, assim, cara, você teria coragem de sair do exército se não tivesse essa loja? Você tem tamanha fé? Cara, eu comecei a chorar, irmão. Cara, eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar, me rasgar todo. Falei assim, Senhor, eu não tenho essa fé, não. Senhor, eu não tenho essa fé, não. Eu não tenho. E aí comecei a chorar. E aí, agora vocês vão viver a dependência minha. Sou eu o seu provedor. Entendi. E nada te faltará. Cara, a gente vive até hoje com a provisão de Deus. Entendi. Entendeu, irmão? Então, quando eu falo de confiança, eu não estou falando de uma confiança Entendi. que eu não estou vivendo. Vai ali, né? E aí, o que mais sofre os homens, irmão? Problema financeiro, irmão. É sexualidade financeira. E Deus fez o quê? Na frase que você já foi tratado no sexual. Agora eu vou te colocar para você viver. E você fala assim, ei, Aqui. você era major, você teve uma vida sempre confortável. Agora, experimenta. Experimenta devolver compra de supermercado. Experimenta não ter dinheiro para colocar gasolina. Experimenta não ter dinheiro para pagar a escola das crianças. Experimenta. E você vai ser fiel comigo nisso? Irmão, faz um ano que eu estou vivendo uma dependência de Deus. Amém. Entendeu? Não é fácil. Eu te falo que o preço da unção é muito pesado. Entendi. Agora você explicou o que é confiança. Você entendeu? Então você fala assim, cara, eu vou E é uma continuar. escolha pesada, né? Eu vou continuar independente ou vou continuar dependente de Deus? Entendeu? Uhum. Então, não estou falando isso, que eu não sou mais santo do que ninguém, Não, entendeu, irmão? entendi. Não tem nada. Só que aí a gente ensina a confiança em Deus. Porque aí você fala assim, a partir de agora eu tenho tudo. Porque agora eu sou plataforma. Agora eu consigo falar, direcionar, agora eu consigo instruir, eu consigo aconselhar. Você tem o que a gente falou antes de alguns milionários que ficam perdidos em vários sentidos, com família, e perdidos emocionalmente, com depressão, alguma coisa. Cara, mas os caras têm tudo, não tem o problema do dinheiro. Ou se perde, ou antes de se perder. Cara, tem um negócio aqui nesse livro, hein? Esse cara aqui que andava de rasteirinha ali, acho que ele é um cara que eu tenho que seguir, né? Os que não se perdem e encontram Jesus. Pô, encontrei o dinheiro, mas não é o dinheiro. Pá. E os que ainda estão lutando contra, né? Que eu acho que é essa a minha mensagem que eu queria... Não só aqui, porque como eu trabalhei muitos anos no mercado corporativo, e hoje eu vejo muitos empresários de sucesso, até trouxe um de Goiânia aqui, eles têm a maior indústria de cartonagem do Brasil. E ele tá fazendo essa ligação dos dois. Eu falei, não, né? A gente faz oração aqui. Não minto, não foi só um. Trouxe ele e trouxe a Flávia, que é a dona de uma... Eles têm 35% de market share do Brasil do mercado de certificação digital. São bilionários. Nossa. E ela falou, toda semana a gente faz oração lá. A pessoa pode ser ateu, mas na nossa empresa a gente faz a oração, traz aqui um pastor e tal. Eu falei, cara, que sensacional. Tá consagrado, Senhor? Né? É, sim. Mas o que eu tô entendendo você é... Agora eu entendi, né? Do nosso caminho, né? Mas que tem que saber para onde quer ir, né? Com ele ou sem ele? Não. Se for com ele, então prepara. Que algumas coisas você vai ter que deixar. É que, na verdade, é muito claro. Ele negue-se a si mesmo. E todo mundo tem o que negar. Sim. Todo mundo tem a tua cruz para tomar. E seguir ele. Entendeu? Então não é. E a cruz, ela é desconfortável. Só que ela é prazerosa. Uhum. Quando você tá na presença dele, tu fala assim, eu não troco. Cara, eu não troco. Eu não troco. As pessoas perguntam pra mim na frase, como é que é, cara? Vocês oram 5 horas da manhã todo dia? Cara, sim, cara. A gente ora de domingo a domingo. Não para no Réveillon, não para no Natal, não para no Carnaval, não para. Por quê? Porque a primeira hora do dia é a premissa. Se eu não entregar, se eu não acordar às 5 da manhã, colocar o meu joelho no chão e não orar, como é que vai ser meu dia? Eu vou continuar querendo estar na vida eterna, fingindo que eu... Sem eu colocar Deus na minha vida? Não tem condição. Só que voltando, finalizamos o módulo plataforma. Fechamos?
Fechou, perfeito. Identidade, caráter, confiança. Fomos para o módulo proteção. A gente deixa a provisão por último, porque provisão já está inato. Sim. A gente sofre por não ter. Entendeu? Então, a gente deixa ali que a gente fala assim, cara, isso daqui, a gente vai ter que mudar a mentalidade. Então, esse é o último módulo. Não mais importante, mas... Tá. E aí a gente vem para a proteção, que a gente vai trabalhar as 3 áreas. A física, a emocional e a espiritual. Nossa. E aí, na proteção física, a gente traz os princípios de hombridade. Entendeu? E aí, o que é ser homem? De hombridade. O que você tem que ter, né? Então, é uma batalha para lutar, uma aventura para viver, uma linda mulher para conquistar. Que maravilha. Então, quando você entende que você, cara, minha hombridade, nesse que eu tenho que lutar as minhas guerras, eu tenho que ser homem, eu tenho que me aventurar, eu tenho que estar um cara disposto, testosterona, irmão, eu tenho que estar para frente. E eu tenho que também cuidar de uma mulher, proteger ela. Então eu tenho as proteções físicas, só que condensadas. Sim. Não apenas no, ei, vou lutar, vou socar alguém que mexa com a minha mulher. Sim. Não é isso é muito pequeno. E aí depois você vem para proteção da alma. E aí na proteção da alma a gente entra com a paternidade, irmão. Nossa. Que aí a gente entrou com a filiação na identidade, aí agora a gente entra assim, ei, quem é o pai dos seus filhos? Porque independente de quem foi teu pai, quem é o pai dos seus filhos? Seus filhos, eles veem o rosto de Cristo refletido na sua face? Nossa. Seus filhos, eles realmente veem as suas decisões e enxergam um caráter, as virtudes de Cristo nas suas decisões? Você realmente coloca uma cultura familiar, você alinha para que você consiga balizar. Ei, a segurança está no pai. A minha família não vai fazer isso, então não vai. Desculpa, lá em casa não toca. Ó, às vezes as pessoas falam assim, não toca sertanejo, cara. Sim. Não toca uma música do mundo lá em casa. Sim, sim. Porque tem uma frequência. Então, lá em casa, é assim, eu não vou ficar lutando contra outras pessoas. Eu não sou um cara de ficar, não sou o dono da razão. Só que mas dentro, na minha casa, outra... e aí na minha casa tem um pai ali. Muito bom. Tem um homem que vai cuidar das emoções ali. Muito bom. E aí depois que a gente trabalha isso, a gente vai para a 6ª aula, que é o sacerdócio. E a gente ensina o cara a proteção espiritual. A gente ensina o cara, fala assim, ei, não é mais uma oração para você, porque Deus te deu autoridade. Agora uma oração onde que você impõe as mãos sobre a sua esposa, onde que você alivia as emoções dela, você ora por ela. Um casal que ora em concordância, ele não se separa, irmão. Ele não se separa porque você conhece aquilo que ela fala pro papai dela. E aí, irmão, quando você tem esse nível de intimidade, você conhece o coração da sua mulher, como Deus conhece os nossos corações. E aí, nisso, você vem e fala assim, cara, agora eu exerço sacerdócio sobre os meus filhos. Meus filhos não vão dormir sem ter uma palavra, sem ter uma cultura da bênção. A minha boca ela não pode ser bênção e maldição, ela tem que ser bênção. Então, o que eu vou profetizar sobre os meus filhos? Eu viro todo dia e falo assim, João Gabriel, meu filho, 5 anos, você é um homem segundo o coração de Deus, você nasceu para dar certo, você é forte e corajoso, aonde que a planta do teu pé tocar é teu por herança. Filho, você levanta a mão, você impõe, você cura, você é um agente de cura, de transformação. Filho, aquilo que você deseja, você dobra o seu joelho e o papai do céu te concede, porque você é filho amado dele. Não esquece disso. E fala pra mim o que você é. Aí o meu filhinho de 5 anos vira pra mim assim, Leandro, eu sou filho amado de Deus. Deus, cara. Ele fala, aí a minha filha, eu pego 8 anos, você é a menina dos olhos do Senhor. Você é uma oliveira verdejante plantada na casa do Senhor. Deus olha pro céu e ele fica maravilhado com a tua beleza, com a tua delicadeza, com a tua feminilidade. Você é mãe de multidões, uma mulher sábia, porque você vai edificar seu lar. E aí você começa a profetizar, cara. Não tem como dar errado. Irmão, aí você se tornou um sacerdote. E não é porque você é pastor. Sim. Não é cargo eclesiástico. Sim. Só que todo homem tem que assumir essa liderança. E aí, a partir disso, a gente trabalha mentalidade. Que aí a gente troca a mentalidade, que aí entra no modo provisão. Mentalidade de prosperidade. Uma mentalidade mais de 7. Não há tanta mudança de mente. Sim. Eu tenho que pegar um cara e falar assim, cara... Não é assim, hein? Não é. Eu sou assim, nasci assim, eu sou bruto, sistemático, rústico. Não, irmão. Cara, você é um homem com entendimento da palavra. Você tem discernimento espiritual.
Qual que é a Isso. mentalidade que você vai trazer para os seus negócios? Como é que você vai trabalhar com seus colaboradores? Como é que você vai estar... Não, eu não tenho meu negócio, eu não sou empreendedor. Então, quanto tempo que você está numa empresa? Quanto tempo que você faz isso? Você aprendeu minha função? Então não está na hora de você dar um segundo passo? Você está sendo diligente em tudo que Deus colocou nas suas mãos? Isso. Cadê seus dons e seus talentos sendo colocados? Ou você está enterrando talento? O que você vai fazer? Aí você começa a trabalhar isso nos homens. Aí você trabalha a mentalidade. Aí na outra aula você trabalha a prosperidade, não só financeira. E a última aula, irmão, a última aula é a aula de governo, aula de plano. Nossa. A aula de o cara falando assim, a partir de agora eu assumi a liderança e o governo da minha casa. O reino dos céus aqui, ele é meu. Uhum. E é minha responsabilidade. E eu não fujo dela. Então eu vou fazer a diferença. Eu falo que muito que o ministério de homens nosso, P3, ele é apenas uma restauração de homens para um fortalecimento de família e de uma mudança de sociedade. Eu só tô no primeiro. Só. A gente- Degrau. No primeiro. Só tô restaurando de homens. A gente termina a escola de hombridade, a gente coloca eles nos nossos grupos de comunhão. Sim. Nas orações da Forja. Grupo de comunhão que cada 15 dias a gente se reúne pra gente, 10 pequenos grupos, a gente o quê? Cara, vamos abrir nosso Em que? coração? Vamos falar das pressões que você tá tomando? Por que será que sua mulher tá te negando? Por que você tá se sentindo desrespeitado? Abre teu coração, o que você tá fazendo, irmão? Você tá se prostrando, você tá abrindo mão? Porque um homem prostrado em Deus, com a abertura, a mulher prostrada em Deus, aberta, eles juntam e o cordão da terceira dobra fixa. E acabou. Caraca. Essa casa está firmada sobre a rocha. Caraca. Essa casa vai vir tempestade. Ela não se abala. Peguei isso aí. Entendeu? Mas primeiro, para a gente ter esse relacionamento, eu preciso estar prostrado. A minha mulher precisa estar prostrada. Os nossos olhos têm que estar em Cristo. Eu amo mais a Cristo do que amo minha mulher. Eu quero que ela ame mais a Cristo do que me ame. E aí, a partir disso, a gente faz assim, cara. E aqui, ó, aí vai vir tempestade. Uhum. Vai vir coisas muito difíceis. Só que a gente tá com Deus. E aí a nossa casa, Pode vir a tempestade que for, né? ela não racha. Ela não racha, irmão. Entendeu? E é isso que a gente termina. A gente faz com que todos os homens que se dispõem, Leandro, a viver o processo, a estar com o homem de Deus, que eu falo muitas coisas, que o homem de Deus, a partir que você rompeu, que você começou a ler a palavra de Deus, você não pode estar mais sozinho. É. Porque o inferno se levanta contra você. E ele vai trazer todos os Vai apetites. vir. Uhum. Vai trazer tudo aquilo que é tentação para você. Sim. Tudo aquilo que... Internet, as menininhas, Irmão, academia, tu- uns amigos que não devem. irmão, o cara ele vai sempre te chamar pro boteco e nunca vai te chamar para uma igreja. Entendeu? E o cara vai ser chamado para uma igreja, o cara fala assim, eu vou lá para escutar uma coisa chata. Cara, vai lá na Family. Uhum. Onde que é chato? Uhum. Desculpa. Não, mas é porque é uma igreja de fundo preto, né? Parede É, preta. é. E não é parede preta não, irmão. É só o evangelho é o mesmo. Só a embalagem que ela mudou. A É isso, essência é eu a mesma. comecei tão bem, porque eu até tive esse amigo que foi o que me levou pra igreja evangélica, e que era diferente, mas nunca falei mal. Pô, um pastorzão, um profeta, cara, aprendi com ele, falou, isso aqui eu não sei se é, mas isso aqui ele é bom. Peguei isso do bem, né? Eu sempre busco ver as coisas boas daquilo, né? Depois que o Marco uma vez falou isso, cara, fica sentado e escuta. Porque se você não sentar, você não pode levantar. Cara, depois disso, eu já fazia isso um pouco, né? E lógico que nunca fui assim, sempre, nunca, não fui sempre assim. Mas eu falei, opa, peraí, se eu não tivesse a humildade de querer aprender, né? Eu sou snob, pô, sou foda, não vou aprender nada. Eu falei, não é bem assim, Leandro. Aí, mas depois dessa fala dele, eu falei, opa, todo lugar que eu vou, e muitas vezes em alguns cursos, treinamentos, eu ainda falo, pô, dá uma sentada aqui. Porque sempre tem, né? Principalmente no mercado corporativo, tem aqueles gerentão assim, o que esse cara tá falando? Bicho, tudo bem. Você talvez não goste de mim, não goste do jeito que eu falo, mas pega só alguma coisa que eu aprendi aqui, que eu vou te ensinar aqui, aprende alguma coisa. E é bacana quando você fala, que a gente falando aqui nos bastidores, né? E o homem, ele tem essa capacidade de se curar, ele com outros homens, né? Então, por quê? Não só as dores iguais, mas a questão da energia, né? Da energia que você falou, eu gostei que você falou pô, você tá vibrando aqui, depois que você leu a Bíblia, depois que você descobriu Jesus, você tá vibrando. Epa, é isso mesmo, você tá em outra vibração.
Porque aí vem um colega que... Não, vamos falar das meninas ali. Não, bicho, eu não tô vibrando aí mais não. Você tá em outro lugar. Porque isso, aí eu gosto de ler a Bíblia e entender agora. Em Provérbios já falava, então, vai ter uma mulher da vida que ela vai chegar pra você e ela vai te levar pra outro lugar. E você quer ficar milionário? Então, para com essa mina aí. Não é ela que vai te levar. Você vai te levar pra outro lugar que você vai perder a sua grana, vai perder a sua reputação, né? Aí que eu comecei a fazer as ligações e caraca, bicho, tá tudo ali. O segredo que não é segredo tá ali. É só você ler, né? E viver, né? Que você falou assim, cara, se você só ler, e que eu gostei que você falou, se você ficar só com o pezinho na areia, tudo bem. 30 anos, frequentador de igreja. Se entrar tá lá, tranquilo. é outro rolê. Frequentador de igreja. Pode ser por 30 anos. E sabe conhecimento da palavra. Sim, entendi. Mas ele não tem vivência prática. Entendi. Porque ele não se permite. Entendi. Entendeu? Então é uma decisão. Cada decisão é uma escolha. E cada nível de acesso vai te trazer a partir das escolhas que você tomou. Então, quando você foi sair lá do exército, os caras falaram que você era doido? Falou, pô, você é doido, né? Você tá doido? Doido. Primeiro você tem uma medalha, você é referência, deveria ser bem quisto, porque você foi para várias missões. Porque você falou o motivo? Ou não? Você falou, não. É que, na verdade, estava muito escancarado, né? Ah, já tá. Você não estava aguentando mais, né? É, muito escancarado. E aí, tanto que pela transferência, quando você chega em outro lugar, eu tive que me apresentar no Rio de Janeiro. Aí eu me apresentei em um lugar que ninguém me conhecia. Só que os caras falaram assim, cara, você tem certeza? Você não tá revoltado? Você não tá triste? Entendeu? Você não quer pegar uma licença? Você não tá com, né? Você não tá abalado? Eu falei, não, cara, pelo contrário, eu tô feliz. Quer ir pra terapia, não? Você tá meio doido, né? Não? Entendeu? Tomar um remedinho. Né? Tá com burnout, né? Assim, cara, a gente entende que existe. E há pressões nessa vida. E nós, homens, carregamos muitas pressões, cara. A gente precisa esvaziar. Só que não era esse o problema. O meu problema mesmo era que eu falei assim, cara, eu não vejo futuro aqui e, pelo contrário, aqui eu tô sendo... Cara, quantas vidas? A sua chave foi forte. Cara, quantas vidas? Igual o Mark mostra aquele vídeo de 4 anos, irmão. Eu lembro quando a igreja tinha 300 membros. Eu lembro quando ela tinha 1.000 membros. Eu lembro quando ela tinha 3.000. Agora eu vejo ela com 8.000. Agora eu vejo 12.000. Entendeu? E eu sei que é só o começo. É só o começo. E é só o começo. E não é porque a igreja, eu estou apaixonado pela igreja. Não, é porque Jesus Cristo entrou na minha vida. Estamos precisando de mais uns trem desse aqui, né? Pra fazer a igreja crescer. Uns leãozão pra... Uns leãozão. É isso que eu percebi ele. Quando ele vai falar, eu falei, cara, ele tá pedindo ajuda. Por isso que eu falei em off aqui, cara, eu tô tranquilo, não precisa dele vir agora. Eu sei que o momento tá pesado. O dia que tiver, ele vem. Porque eu sei que qualquer coisinha, uma palavra... Ah lá, entendeu? Então eu falei, não... De novo, né? Tem um tempo. Então vai ser agora. Tempo certo, mas eu sei que ele tá pedindo uns leãozão pra ficar do lado dele. Na verdade, eu falo pra você, meu irmão, a gente recebeu uma palavra. A gente tá no 6º encontro lá no Awake. No 4º encontro, eu recebi uma palavra de Deus. Eu tava muito feliz. Sabe quando você tá muito feliz? Você vê 150 cara quebrantado, um mover de Deus, algo tremendo. E aí eu tava lá na frente, assim, e aí eu levantei os braços e eu comecei a chorar, agradecer. Assim, Senhor, isso aqui é maravilhoso demais. Que era isso que você queria preencher, era isso, né? É isso, cara. Então eu tava assim, aí eu assim, agradecendo. Cara, aí veio a voz, cara. De novo, assim, a voz veio falando assim, cara, ei, tá feliz com 150? Cara, eu tô te dando 200.000, cara. Nossa. São 200.000 homens que vão ser levantados e vão mudar essa geração. A gente ora todo dia, cara, pela cidade de Goiânia, e a gente sabe que a gente vai ganhar Goiânia. E a gente sabe que é um posicionamento agora masculino. É homens posicionados, não é mais mulher que é coluna. Uma coluna sem base, sem fundamento, ela cai. É homem posicionado. Há um movimento bonito aí do Legendário, que o cara vem e traz. Só que precisa ter o quê? Continuar. Precisa ter fundamento, precisa ter conhecimento, de fazer em partilha, mesa é lugar.
A gente não se conhecia tanto, mas agora a gente sai depois de uma mesa dessa, cara. A gente Não é? virou irmão, cara. É. Não adianta. Você tá falando, eu tô pensando nisso, juro. Não adianta, por quê? Porque tempo de mesa revela caráter e coração. É. Revela alinhamento de propósito. Não é à toa. Não foi à toa. Foi Deus que te deu esse nome. Foi Deus que te deu esse podcast aqui. Foi Deus que colocou na tua vida. Não é algo da casa. Não é porque você simplesmente achou que legal, que eu vou ter uma referência, porque vai ser profissional. Não é nada disso. É porque vidas serão transformadas a partir disso. Que tudo aquilo que você tem que colocar tem um propósito de Deus. Sim. E você faz parte disso. Eu falo que Deus nunca une pessoas, cara. Une propósitos. Eu estava aqui antes de eu chegar, eu estava orando assim, por que o Senhor me colocou lá? Entendeu? Bom, obrigado por você ter vindo. Entendeu? Porque não... E aí eu falo, e eu oro muito isso. Sabe uma oração que eu faço todo dia, irmão? Eu faço uma oração assim, Senhor, me apresente as pessoas que mais amam o Senhor do que eu mesmo amo. Porque eu quero conhecer pessoas que amam o céu. Os poderosos da terra eu até conheço bastante, mas, não são eles que enchem os meus olhos. Mas agora aqueles que têm o nível de intimidade, o teu relacionamento, que vivem o teu propósito, que estão segundo e vivendo uma existência verdadeira para o caminho certo. Uhum. É esses que eu quero encontrar. Então, quando você me chama para um negócio, eu falo assim, cara... eu pensei assim, cara, eu não sei qual assunto que ele quer falar, mas que eu sei que a gente vai chorar e vamos falar de Deus, a gente vai falar. Não, isso eu já sabia. Isso eu já sabia. Que ia chorar, não, porra. Achei que a gente ia falar de guerra, tiro, bomba, bala. Ai. Esse nome seu, Navrosky. De onde que é isso? É polaco, meu irmão. Nossa senhora. Então, tá. Meus avós vieram fugindo da guerra. Aí vieram lá para Erechim. A minha avó não falava nem português, cara. Olha. Ela me chamava de Rafaelic, de vez Rafael. Não conseguia nem falar Rafaelic, vem aqui. Tá. Ai, cara. E agora a gente é goiano. Você já comeu um piquezinho? Já comi um piqui. então é mesmo. Então, obrigado. Então, você bem-vindo. Já vou te dar uma placa de cidadão. Já gosto de pamonha. Pronto. Pamonha até que é mais fácil. Eu tinha um outro podcast, eu trouxe um cara lá de Curitiba e ele... Pô, pamonha... Não, mentira. Curitiba não, Florianópolis. E nunca tinha comido. Eu trouxe uma de sal e uma de doce. Pô, ficou doido. Falei, pô, vocês têm esse trem aqui, vocês têm que mandar pra nós. Não, mas a daqui é melhor. Não tem como, não. Navrosky, cara, não passou muito do que eu queria já de uma hora, mas depois nós vamos ter que fazer outro. Que você... Quem quer te conhecer, fala aqui nessa câmera suas redes sociais. E uma mensagem final, cara, pro homem. Agora é pro homem. Às vezes eu falo para homem, não, mas pro homem, cara. Justamente por esse avivamento que você está falando, principalmente daqui da nossa cidade, que eu tenho muito orgulho de ser goiano. E orgulho de vocês estarem aqui, vocês que não são, e lutar por nós, né? Que vai sair, né? A gente vai quebrar as fronteiras, né? Um recado para esse cara que está assistindo a gente aí. Quem quer te conhecer um pouco mais, a sua rede social. Perfeito. Ô, meu irmão, eu sou Rafael Navrosky. Você pode me procurar ali no Instagram. Homem de Deus, às vezes você está sobrecarregado, cara. Às vezes você está prostrado, às vezes você está se achando sozinho. Às vezes você não consegue entender, porque você busca fazer tudo certo. Mas você está cansado e muitas vezes você tenta e agora às vezes você já até desistiu. Não desiste não, cara. Desiste não. Entendeu? Aquilo que você está buscando, ele tem um nome e se chama Jesus Cristo. Aquilo que você está achando que está faltando, às vezes você está numa competição, às vezes você já chegou num nível, às vezes você não, você continua patinando, não rompe. Cara, mergulha. Tira as boias, vive a dependência, sabe? 1 minuto na presença de Deus, ele vale mais do que 1000 anos sem a presença de Deus. Eu não estou falando disso para te convencer, mas houve um preço que foi pago sobre a sua vida. Há algo que foi feito com sacrifício que nós recebemos a graça, mas ela nunca foi de graça. Então Jesus Cristo, ele
Ele fez o maior sacrifício para ter você. Você é o prêmio de Jesus. Você é o filho amado de Deus que Deus resgatou. E ele resgatou entregando o filho dele. Sabe, às vezes a gente acha que a gente não vale nada porque as circunstâncias falam que a gente não vale nada. Mas independente das circunstâncias, se você olhar para o alto, você vai enxergar Deus nas nuvens, na natureza, no vento, na brisa. Você vai olhar para um passarinho, você vai ver a beleza de Deus que ele construiu esse mundo. E nesse momento você vai sentir algo dentro do teu coração de falar assim, cara, eu tenho. Está na hora de eu conhecer esse Pai. Está na hora de eu parar de querer só pela força do meu próprio braço, do meu intelecto, das minhas conquistas. Eu entender que o mundo espiritual ele é real e eu quero vivenciar isso. Então, meu irmão, vem. Nós criamos a escola. Essa escola não é placa de igreja. Nós já estamos expandindo para todas e qualquer igreja. Nós trabalhamos com o reino. Lá a gente encontra espírita, a gente encontra católico fazendo curso com a gente. Terças-feiras na 85, campus da 85 às 20 horas. Quinta-feira no campus da 153, 20 horas. O ano inteiro tem isso. Nesse próximo sábado, dia 15, a gente tem uma imersão começando às 7 horas da manhã. É só você chegar de 7 às 17. Você vai encontrar homens de Deus. Você vai ter acesso a grupos de conexão, de comunhão, onde que a gente se reúne a cada 15 dias, onde a gente partilha da mesa e a gente abre as nossas feridas e a gente cura. Porque a gente pode decidir passar uma vida de feridos ou uma vida de curados. Eu decidi curar. Eu quero que você saiba aquilo que você... Quem que você vai decidir? Amém. Obrigado. Deus é maravilhoso. Ainda bem que Jesus nos conectou. Obrigado. Eu quero você lá. Vamos, imagina. Imersão, nossa. Quinta-feira eu vou lá, aí a gente conversa mais. Ó, sei que chegou até aqui, não sei se você chegou inteiro, tomara que não, porque aí a gente vai te emendar, né? Estamos precisando de mais leões para lutar aí a favor do bem, a favor da família principalmente, né? É uma força fazendo o histórico que a gente sabe, né, do Leão de Judá. Ele também precisa de ajuda, né? O Navrosk precisa de ajuda, né? O Mac precisa de ajuda, todos os líderes religiosos precisam de ajuda. Então, obrigado por você estar aqui, mas já segue a gente, já manda esse link aí se você gostou, né? Vamos, antes desse episódio subir aqui, eu já vou fazer uma bagunça aí para alguns homens assistirem ele. Obrigadão aí, obrigado, Navrosk. Valeu, meu irmão. Vai com Deus.